Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz e abençoado fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a magia do Antigo Testamento. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês assistam o vídeo até o fim, que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Aí é opcional, quem quiser deixar um comentário nos comentários, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fica à vontade. Tá? Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, um pedido de oração, um testemunho, ou um agradecimento por alguma bênção obtida. Tá certo? Se, como eu já falei, se for crítica, sugestão, elogio, vai ajudar no andamento das mensagens, na melhoria delas, para que agrade mais pessoas, aumente os nossos inscritos e alcance mais pessoas. Porque não adianta a gente compartilhar, a gente curtir, compartilhar, inscrever no canal, e o canal deslanchar, só que as pessoas chegam aqui e ouvem e não gostam dos vídeos por algum motivo. Então é importante que vocês ponham o que vocês estão sentindo, o que vocês acham que precisa melhorar, talvez um vídeo mais curto, ou um vídeo mais longo, ou quer que cite mais versículos bíblicos, ou assim tá bom. Então eu preciso saber, e Deus também, para que nós possamos continuar gravando as nossas mensagens aqui e agradar a maior parte possível do público. Porque 100% a gente sabe que não vamos agradar. Nem Jesus agradou 100% das pessoas, quem dera eu aqui com essas mensagens aqui, mesmo que elas tenham vindo do Espírito Santo do Senhor, ou do próprio Deus, mesmo assim não vai agradar todo mundo, né? Então, podem ir passando sugestões, isso é importante, tá certo? Já no caso da pedido de oração, a gente faz uma corrente maior de oração, né? Aumenta mais os pedidos ainda. Então, ponha lá que a gente põe aqui, tá? Eu vou estar sempre falando aqui nas mensagens, se tiver alguns lá, tá bom? Eu leio lá e eu ponho aqui. E se for um testemunho ou um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, isso já vai ajudar um trabalho missionário paralelo às mensagens de Deus aqui, que ele grava através de mim aqui no grupo, aqui no canal, né? Então, vai ser uma missão paralela, que as pessoas vão falar, olha, aquela pessoa tá sendo abençoada, tá dando testemunho de livramento, de superação, isso vai dar força para a pessoa seguir o caminho do Senhor, então é importante que tenha isso ali, tá? Mas a minha função é ser usado por Deus para gravar. Agora, o testemunho que a gente tem que dar são vocês. E eu muitas vezes dou meu testemunho aqui nas mensagens também, né? Tá certo? Então eu peço que tire um tempinho para fazer isso, tá bom? E eu vou pedir que aqueles que não se inscreverem no canal do Senhor, no canal de Deus, que é esse, eu sou apenas o mensageiro, que se inscrevam agora. Desde já Deus agradece e com certeza com a sua ajuda o trabalho de Deus vai deslanchar ainda mais. Quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor. Tá certo? Já estou feliz com as 98 inscritas no canal. Queremos bater os 100, logo logo nós vamos bater. Tá certo? Então é assim. E agora vamos juntos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais um momento de oração, por mais uma vez que nós estamos reunidos para gravar esta mensagem, Senhor. Eu peço, Pai, mais uma vez, pela minha aluna lá, Giovana, de 15 anos, que está com depressão, que tentou suicídio 2 vezes. Ajude o Senhor, conforte ela, Pai. Conforte ela, meu Deus, para que ela possa superar o essa situação de depressão e que ela não tente mais suicídio, Senhor. Não deixe que ela tire a própria vida, Pai. Guia, Senhor, ela para que ela possa alcançar a Deus, Senhor. Põe alguém no seu caminho para ajudá-la, Pai. Que assim seja, meu Deus. Tire ela desse caminho, Pai. Peço também para as pessoas que pediram oração lá no meu grupo no WhatsApp e também as pessoas que pediram nos comentários aqui no YouTube, Senhor. Ajude todas as pessoas de acordo com o que elas estejam precisando, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor me tome mais ou menos nesse momento, me inspire, Senhor. Que me use, Senhor, assim como o Senhor usou os seres humanos, lá, os autores bíblicos, para transcrever o que o Senhor queria dizer na Bíblia, Senhor. Me use para falar o que o Senhor quer nos dizer, Senhor, aqui nos ensinar, Pai. Ajude-nos, Senhor, a fazer um grande trabalho missionário, Pai. Eu oro e peço, Senhor, esteja sempre conosco, Pai. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender
o que você tem a nos ensinar, Pai. Que os três maiores professores do mundo já aqui para nos ensinar, Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, muitas pessoas falam, o Velho Testamento não vale mais, ele foi abolido, ele não sei o quê. Só que, infelizmente, a gente perde toda a magia do Velho Testamento, né? E a magia da Bíblia, tudo a gente acaba perdendo, muita coisa, se a gente excluir o Velho Testamento, se a gente deixar de lê-lo. Por quê? Primeiro, no Velho Testamento é que está a criação, como tudo isso começou. E quem é realmente esse Deus que a gente serve, que é o Criador. É ali no Velho Testamento que está sendo falado isso, que Ele é o Criador, que Ele criou o mundo, que Ele criou o sol, a natureza, tudo que está na natureza, né? Foi ali também que Ele nos mostrou tudo que vários poderes dele ali, qual era o seu poder, né? Na história de Abraão, né? Quando ele atacou uma praga de Faraó e na sua família, porque ele tomou Sara como esposa, e depois no rei de Gerar, né? A Abimeleque, também uma praga sobre as mulheres dele, as filhas, que perdeu os nenéns que estavam esperando ficar estéreis, porque ele tentou tomar Sara também como esposa. Depois você vê, na época de Moisés, todos os feitos que ele fez, né? Através de Josué, o sol parando, através de Samuel, raios caindo somente na cabeça dos filisteus, né? Através de Josué também abrindo o rio Jordão, através de Josué derrubando as muralhas de Jericó, né? A força de Sansão, a sabedoria de Salomão, a fé de Davi, né? Para você ver o poder que nos demonstra o Velho Testamento, né? E além disso, tem muito mais coisa. Elias fazendo fogo descer do céu, Elias ressuscitando um rapaz, uma criança que tinha morrido, Eliseu ressuscitando uma criança que tinha morrido, Eliseu curando uma pessoa de lepra, né? Um homem sendo jogado morto na cova de Eliseu e ressuscitando. Enfim, nós tivemos vários, Jonas 3 dias na barriga de um peixe grande, né? Então, tudo isso a gente vai se perdendo. Mas tem uma história no Velho Testamento que a gente também se perde muito, que é a história de Neemias e Esdras, né? Na reconstrução de Jerusalém após o cativeiro da Babilônia. É uma história muito, muito forte, né? Onde Neemias é obrigado a fugir é obrigado a ir para Jerusalém. Ele que era eunuco, era servo do rei da Pérsia, né? Artaxerxes. E ele pede para ir para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, porque Esdras havia ido para lá e ele, como fala, ele foi atacado e tinha ficado desaparecido, né? Ele tinha sumido, né? E ele então foi para lá para reconstruir a cidade. Então a força que ele fez, o que Deus fez ali para eles conseguirem levantar aquele muro, eles ali, a meia dúzia ali de reais que sobrou, ele vai ter que umas 30 pessoas, por aí 40, reerguendo aquele muro todo de Jerusalém, todo o templo, e começando a reconstruir a cidade. Então você vê o poder de Deus ali, né? E é uma coisa muito forte esse Velho Testamento. É ali que foi entregue as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, né? Jesus já é apresentado ali. Aí quando você vai lá no Novo Testamento, as profecias de Daniel são coisas tão importantes. Quando você vai no Novo Testamento, o próprio Jesus, os apóstolos, várias vezes citaram o Velho Testamento. Então como que ele não vale mais? Então, queridos irmãos, nós temos uma magia no Velho Testamento. Ele é citado no Novo. Profecias de Daniel, por exemplo, a profecia de quando Jesus entrou lá na Santíssima para começar a nos julgar. Isso são coisas importantes. Se nós abrirmos mão do Velho Testamento, a gente perde coisas preciosas. Foi através do Velho Testamento que eu me converti, não do Novo. Entendeu? O Novo foi um pequeno detalhe ali, só na novela de Jesus, Apocalipse, mas a maior parte, né, do que eu me converti foi no Velho Testamento, principalmente nos 10 mandamentos, que é a coisa mais forte, né? Entendeu, queridos irmãos?
Então como que eu posso simplesmente abrir mão disso? Não posso. Entende? Então é muito importante que a gente estude o Velho Testamento, porque ali tem profecias, ali está falando sobre a vinda de Jesus. Então, por exemplo, em Daniel fala de Jesus vir como sendo a pedra que iria destruir tudo, ia ser um reino perpétuo, né? A estátua de Nabucodonosor. Então são coisas importantes que só vai ter ali, né? As gerações de Jesus, por exemplo, a gente entender, por exemplo, na genealogia de Jesus tinham mulheres, né? Ruth, Raabe, né? Tamar, né? Então elas são mulheres que estão sendo citadas ali na genealogia de Cristo ali. E tem que entender uma coisa, é preciso ser entendido que nas genealogias antigas, naquelas épocas, até muito pouco tempo atrás, as mulheres não eram citadas. Pelo contrário, eram só homens, né? Era até uma desonra colocar a mulher na genealogia. E ali onde Jesus estava. Então, a gente só vai aprender essas coisas estudando o Velho Testamento. E aí você vai lá para ver, você vê lá no Novo Testamento, Raabe, Tamar, Ruth, quem são essas mulheres? Aí você vai lá no Velho Testamento e você descobrir quem são. Você vai no livro de Ruth, você vai descobrir quem era Ruth. Ruth era uma mulher que ela era moabita, ou seja, da descendência de Ló. Era uma mulher que era idólatra, uma mulher que adorava falsos deuses, que era viúva de um israelita, né? E que ela resolve voltar para Israel com a sua sogra, Noemi. Lá, ela casa com um homem chamado Boaz, que era o parente mais próximo do marido de Noemi. E Boaz, ele era filho de nada mais, nada menos de que Salmão, um israelita, e Raabe, que era uma prostituta idólatra também de Jericó, aquela mulher que ajudou os dois espias e foi salva de Jericó. Então, você vai fazer um apanhado e vai entender na genealogia de Cristo. Olha, não é só uma mulher, né? Não são só mulheres, é uma prostituta, é uma idólatra e Tamar. Tamar você vai lá no livro de Gênesis, né? Depois que os irmãos vendem José como escravo, aí Judá vai embora e casa com uma mulher, e com ela ele tem 3 filhos, né? E ele casa o filho mais velho, Ner, se não me engano, Sandir, né? Com Tamar. Ela era nora de Judá. Mas Ner era mau, terrivelmente mau, e Deus decidiu então matá-lo. E ele morre, Tamar fica viúva e ela casa então com o irmão de Ner, que eu não vou lembrar o nome dele. Mas esse cara, ele não estava disposto a cumprir a obrigação dele de marido. Porque, por mais que não é porque ele não gostasse de Tamar, não, mas é porque ele entendia como funcionava a lei da época, né? É diferente hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, se eu caso com a minha cunhada, meu irmão morreu. E eu sou solteiro, minha cunhada ficou viúva e eu me interessei por ela, casei com ela. Muito bem, casei com a cunhada. Aí, se eu tiver um filho com ela, esse meu filho, ela não teve filho com meu irmão. É meu filho. E meu herdeiro. Mas se meu pai falece, quem herda a herança do meu pai sou eu. Não é o meu filho. Agora, naquela época era diferente, a lei era outra. Esse filho primeiro, que eu tive com a minha esposa, ele seria o filho do meu irmão. E como o Ner era o primogênito, quem era o herdeiro de tudo que era o pai era Ner. Né? Acho que era esse o nome dele, né? Ner. E como ele não deixou herdeiros, e esse primeiro filho significaria que era herdeiro dele, automaticamente essa criança é que ia herdar todo que Judá tinha, toda a fortuna que Judá arrecadou na vida dele, quem iria herdar seria a criança e não o filho de Judá, segundo ali, né, o segundo filho. Então, para que a herança ficasse com ele, e também porque aparentemente ele não gostava do irmão, ele pegou então e Deus também o matou por conta disso. E ela então ficou, Tamar, solteira, né? Ela ficou viúva, e o filho caçula de Judá não tinha idade ainda para casar.
Ele falou, volta para casa de teu pai, quando meu filho caçula tiver idade para casar, eu trago você para casar com ele. Mas o tempo passou e Judá não chamou. Né? O filho foi cuidar de casar, né? E na novela que eu assisti, de Gênesis, foi colocado que Judá já havia arranjado uma outra pretendente para casar com o filho caçula. Quando Tamar percebeu que ela ia ser rejeitada por Judá, ela entrou em desespero. Por quê? Naquela época, a mulher só era sustentada pelo pai, pelo marido e pelo filho. Tamar não tinha filho, ela era viúva. Ela tinha pai ainda, mas o pai dela não ia durar para sempre, né? E ela não teve filhos, e sendo uma mulher viúva, dificilmente um homem ia querer casar com ela. Então, o que seria da vida dela? Ela ia ser desonrada, iam colocar que ela era viúva negra, porque 2 maridos morreram, iam botar a culpa nela, como o Judá fez, a mulher de Judá fez. Ia falar que ela era seca, que ela não teve filho, ela ia ficar com uma fama, não ia casar mais, ou ela ia virar uma prostituta, ou ela ia ter que morar embaixo da ponte, virar empregada, e virando empregada ela acabava virando uma prostituta de luxo do senhor, porque os caras abusavam. Eles achavam o dono da empregada escrava. Então, o que foi que ela fez? Ela tomou uma atitude para tentar se livrar desse destino. E o que foi que ela fez? Ela se vestiu de prostituta, não sei se é cerimonial que fala, não lembro o seu nome, se é esse, que é a prostituta que ela era uma prostituta especial, que ela se deitava com homens, quando ela representando uma deusa lá da época, né? Então era prostituta, tá vindo na minha cabeça ali, mas não sai agora, né? Acho que era cerimonial, era outro nome, né? Mas ela coberta o rosto, ela se deita com o Judá, né? Ele não a reconheceu, e ela ficou com o cajado dele, com o cordão, né? E com uma corrente, que era dele, todo mundo sabia, né? Para que ela pudesse provar que ela engravidasse que era o pai. E aí, até que ele trouxesse, que ele não tinha dinheiro na hora, trouxesse o dinheiro, né? Só que não acharam mais ela lá, né? Porque ela não voltou mais lá, né? E aí o que aconteceu? Ela simplesmente ficou, quando descobriram que ela estava grávida, que não dava mais para esconder a barriga, aí foram em Judá e falou, sua esposa adulterou, ela se deitou com algum homem e está grávida. E aí ele foi para lá, Judá, para apedrejá-la, para matá-la, né? E aí ela mostrou a cajado, a corrente, mais o bastão dela, tudo. E lá ficou claro que ele era o pai da criança. Então, ele a tomou, levou para casa, mas nunca mais ele tocou nela. Ele não tinha ela como esposa, simplesmente ela foi a mãe dos filhos dele ali. Porque ela teve gêmeos, né? Um chamou Pérez, que foi ancestral de Cristo, né? Então, a gente vê o quê? Que a, a que ela também foi uma mulher e ela não era uma pessoa de fé, né? Mas ela foi posta, né, pela garra dela ali, para não ficar na vida ruim, ela foi colocada na genealogia de Cristo. Então você vê, são coisas que a gente só encontra no Velho Testamento, queridos irmãos. Então, se você abolir o Velho Testamento, você praticamente já vai abolir a Bíblia inteira. Porque o Novo Testamento não existe sem o Velho. Porque tudo que acontece no Novo é baseado no Velho. Jesus por várias vezes citou o Velho, né? Falou que se as pessoas tivessem estudado as escrituras do Velho Testamento, naquela época só existia o Velho, as pessoas saberiam que ele era o Messias, né? Os apóstolos, aonde que eles pregavam, com o que eles pregavam? Com o Velho Testamento, que naquela época não existia o Novo.
Entendeu? Então, o que era ensinado, Jesus estava lá na sinagoga, ele estava falando do Velho Testamento, não existia o Novo. Você já parou para pensar nisso? Então, como que eu posso simplesmente barrar o Velho Testamento como se ele fosse emprestado, se não valesse mais? Então, essa teoria de falar, o Velho Testamento não vale mais, foi abolido. Agora é o Novo. A lei já é passado, não sei o quê. Cai por terra. Como que você vai falar de Jesus sem falar da criação dele lá? Quando você vai lá em João primeiro, capítulo de João, no evangelho dele, está falando o quê? Que no início Jesus era o verbo, que ele era a palavra, que ele era o criador. Né? No início a palavra era o verbo, a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E mais lá embaixo, a palavra se fez carne. E através dela, tudo que existe foi criado. Então, como que eu vou falar disso aí e vou renegar a criação do Velho Testamento de Gênesis? Você está falando que ele foi quem criou. Se ele criou, como que eu aboli aquilo lá? Está entendendo? Se lá no Novo Testamento está falando vai da lei de Moisés, como que eu vou abolir a lei de Moisés? Se nós estamos falando que Jesus já estava lá, quem foi que deu a lei para Moisés? Foi Deus, foi Jeová, Deus Pai. Foi ele, não foi Jesus? Interessante, se ele estava lá, é aí que vocês se enganam. Quem deu a lei para Moisés foi Jesus. Né? Deus Pai escreveu com o dedo dele lá. Mas quem estava falando com Moisés foi Jesus. Quem deu essa lei a ele foi Jesus. Então, nem o próprio Jesus teria o direito de abolir essa lei. Porque a lei é perpétua. Tá certo? É perpétua a lei de Deus é perpétua. Entendeu? Então, não adianta achar que Jesus, que o Velho Testamento não vale mais. Entendeu? Então, queridos irmãos, quando alguém falar isso, vocês simplesmente falam, isso não é verdade, isso não existe. O Velho Testamento existe e vai continuar existindo. A lei é eterna. Não podemos abolir, pois a lei tem muito a aprender. E sem você aprender o velho, o novo ele fica sem valor nenhum. Porque todo novo é baseado no velho. O novo nada mais é do que a prática, mostrando um exemplo prático do velho. Ou seja, Jesus foi o exemplo vivo do que é seguir o Velho Testamento. Ele seguiu todo o Velho Testamento, senão ele não poderia ter morrido por nós. Ele não desviou nada do que estava sendo pregado no Velho Testamento. Então, ou seja, se o próprio Jesus seguiu o Velho Testamento, e nós temos que ser o exemplo dele, nós temos que seguir o exemplo dele, temos que seguir o que ele fez, nós temos que seguir o Velho Testamento. E assim, nós entendemos que não é possível abolir o Velho Testamento. Sem ele, a Bíblia fica pela metade. É igual uma mesa. Se eu tirar um pé, ela vai cair, ela não vai conseguir ficar mais em pé. Entendeu? Mesma coisa acontece com a Bíblia. Se eu tirar uma parte dela, a outra vai cair por terra, porque não adianta. É uma coisa que complementa a outra. Tá certo? O que está no um, está no outro também. Então, mas está de uma maneira resumida no novo. Né? Então tem coisas práticas, tem reensinando coisas no velho, reforçando, né? Porque o que é falar em Gênesis vai falar na Bíblia inteira. Entendeu? Nada nunca vai contradizer. Portanto, se eu ler o velho, eu vou estar vendo coisas que também estão sendo ditas no novo. Então não tem como abolir o Velho Testamento. Tá certo, queridos irmãos? Então foi uma oração para encerrar. Queridos amados, obrigado por mais um momento de oração. Obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Mais uma vez aprendendo essa palavra, Senhor. Peço mais uma vez para as pessoas que eu pedi oração, Senhor. Pela minha aluna Giovana, de 15 anos. Peço também para as pessoas que se inscreveram no meu canal, pessoas que deixaram o pedido de oração no meu canal no YouTube e também no meu grupo no WhatsApp. Tá certo, Senhor? Peço, meu Pai, que continue sempre, Senhor, fazendo o possível para ajudar essas pessoas, Pai. Peço, meu Deus, também que nós possamos continuar evoluindo nossa aprendizagem, Senhor. Se tiver alguém trabalhando no dia de hoje, Senhor, que estiver indo trabalhar, que ele vá e volte em segurança, Senhor. Qualquer pessoa que estiver inscrita ou não no meu canal, mas que estiver me ouvindo, Senhor, inscrito ou não, ou aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas, Pai. Se elas estiverem indo trabalhar, que elas vão e voltem do trabalho em segurança. Se elas estiverem no trabalho, que elas voltem do trabalho em segurança, Pai.
Eu oro e peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que ajude todas essas pessoas, Pai, que abençoe todos nós, nos dê um excelente e abençoado sábado amanhã, Senhor. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E lembre-se, o Velho Testamento é tão importante quanto o Novo. A magia dele se apaga se você achar que ele foi abolido. Metade da magia da Bíblia some também, e a Bíblia cai por terra, porque a base da Bíblia está no Velho Testamento. O início de tudo está no Velho Testamento. Quem é Deus está no Velho Testamento. Quais são os seus poderes está no Velho Testamento. Não esqueçam disso, tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, um excelente e abençoado sábado a todos, que vai começar daqui a pouco. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Até mais.